E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz pergunta a Neia, se ela gostaria de acompanhá-lo. Em ordem para resolver a falta de combustível e moradias, eles estavam usando os cavalos mortos-vivos do Rei Bruxo, para transportar toras de uma floresta distante. Inicialmente, muitas pessoas foram adversas ao uso de cavalos mortos-vivos para transporte, mas agora, havia um fluxo constante de elogios para os méritos desses cavalos mortos-vivos. Neia respondeu, pedindo por favor, que ele a permitisse acompanhá-lo. Afinal, ela era a escudeira de Sua Majestade. O conhecimento de que ela finalmente seria capaz de executar seus deveres de escudeira, e seu prazer de estar sozinha com o Rei Bruxo, fez Neia inconscientemente falar mais rápido e mais alto. Como resultado, as orelhas de Neia queimaram. Ainz a pergunta, se era assim então, nesse caso, eles iriam proceder. Neia diz que sim. Então, como se fosse para interrompê-la, um inferno que deixou o céu negro, explodiu à distância. Por um momento, Neia se perguntou o que estava queimando. Mas isso estava errado. Ela estava muito longe. Isso não poderia ser causado por qualquer forma natural de combustão. O fogo parecia estar envolvendo a cidade. Em outras palavras, uma parede de fogo. A mente de Neia imediatamente lembrou do que os membros da Blue Rose disseram. Neia diz a Sua Majestade, se isso era. Ainz responde que sim, era o que ela estava pensando. Era o mesmo que foi ouvido de Momon. A hora finalmente tinha chegado. Ainz chegou Jaldabaoth, dizendo que ele estava atacando. Ele se vira para Neia, e diz estar indo. Neia se perguntou se Sua Majestade tinha antecipado essa série de eventos. Como se fosse influenciada pela atitude calma do Rei Bruxo, o coração de Neia se acalmou também. Ou não, seria melhor dizer que a presença de um ser supremo como o Rei Bruxo dava paz à sua mente. Neia o perguntou, para onde? Ainz responde que o objetivo de Jaldabaoth ainda era incerto. Então, ele poderia estar aqui para massacrar indiscriminadamente. Contudo, se ele tiver um objetivo, ele vai ou lhe fazer um alvo, ou algum líder do Reino Santo, então, seria melhor se eles se encontrarem. Ainz pede a Neia, para ela dizer aos seus homens, para se prepararem para a batalha, e então, fazer com que eles fujam para um distrito seguro. Neia respondeu confusa. Ainz diz que eles não teriam nenhuma utilidade contra Jaldabaoth. Nesse caso, seria melhor se todos eles se preparassem para lidar com qualquer demônio que possa aparecer. Já que essa cidade provavelmente vai estar em caos agora, Ainz a pergunta, se uma vez que eles formem sua unidade, não seria melhor se eles saíssem da cidade. Enquanto suas palavras não pareciam claras no começo, talvez ele tinha organizado seus pensamentos depois, porque da parte do meio para frente, foi uma série de instruções para Neia, sem parar. Neia concorda. Ela agradeceu Sua Majestade, e então se virou para seus homens, dizendo que, tudo bem, todo mundo. Enquanto eles tinham feito planos, para o caso de Jaldabaoth liderar um exército contra eles, eles não esperavam por uma chama que cercasse toda a cidade. Outro grande problema, era o fato de que eles não sabiam a extensão das preparações que o inimigo tinha feito. Neia deu suas instruções. Só havia um único pelotão, e eles não podiam fazer como desejassem, mas como uma líder de um time, ela tinha a responsabilidade de fazer várias coisas, antes de suas ordens saírem. As instruções foram algo assim. Todos do pelotão deveriam pegar suas famílias e ir para o portão leste, porque se o inimigo atacar, seria mais provável que iriam atacar do portão oeste. Depois disso, eles iriam se formar no portão leste, e se tivessem demônios do lado de fora, eles iriam subir as muralhas perto do portão, e atacá-los. Além disso, eles deveriam escutar o ajudante de Neia, até ela chegar, e se adaptarem às mudanças das condições do campo de batalha. Os subordinados de Neia obedeceram suas instruções, e se moveram rapidamente em ação. Neia chamou Sua Majestade. Depois de dar suas ordens, ela se virou, e viu que os olhos do Rei Bruxo estavam em suas mãos, enquanto ele usava um feitiço de voo, para subir para algum lugar, acima do nível da cabeça de Neia. Neia gritou, pedindo a Sua Majestade, para que ele deixasse ela ir com ele. Talvez ele ficou assustado com o grito de Neia, mas o Rei Bruxo subitamente fechou suas mãos, e um som baixo veio de dentro delas. Ainz diz que, bem, tudo bem. O Rei Bruxo também lançou um feitiço de voo em Neia. Nesse momento, ela percebeu a grandeza da magia, enquanto ela aprendia o que era voar. Neia e o Rei Bruxo se moviam, como se estivessem deslizando pelo chão.
Eles não saíram da superfície, a não ser para voar sobre multidões de pessoas que haviam caído no caos, porque não conseguiam controlar a situação. A razão para isso era porque voar no ar sem cobertura os tornava muito óbvios, e se houvessem demônios, eles poderiam ser submetidos a ataques de todas as direções. Neia mordeu o lábio em infelicidade, sentindo como se estivesse sendo um fardo. Quaisquer que sejam os feitiços usados pelos demônios, eles não poderiam representar um problema para o rei bruxo. Ela não podia deixar de pensar que ele havia escolhido percorrer o caminho mais longo, ao invés de voar diretamente para o seu destino, porque ela estava por perto. Eventualmente, eles chegaram ao seu destino. O quartel-general, que também era conhecido como as câmaras de Caspond. Os dois paladinos na porta tinham suas mãos ocupadas, tentando administrar as pessoas amontoadas perto da porta. Ainz diz a Neia que eles iriam por cima. Neia concorda. Depois de ver que seria um pouco difícil entrar pela porta da frente, os dois flutuaram e chegaram pela sacada. Apenas então, a janela em frente a eles estava aberta. Um paladino se dirigiu a Ainz, agradecendo a sua majestade por ele ter vindo. Ainz pergunta se os outros estavam aqui ainda. O paladino respondeu que não. Os sacerdotes estavam se reunindo, e o vice-capitão Montagnês estava fora para liberar campos de prisioneiros, e seu retorno não era esperado para hoje. No momento, apenas a capitã Custódio e Caspond Denka estavam presentes. Ainz diz que era assim mesmo. Ainda assim, era bom que os dois deles estavam aqui. Ele pede ao paladino para liderar o caminho. O paladino concorda. Depois do paladino os levar para o quarto de Caspond, eles podiam ouvir uma discussão alta, através da porta. Parecia bem caótica. O paladino abriu a porta para eles, e mais de uma dezena de pares de olhos vermelhos os cumprimentaram. Ainz pede desculpas pelo atraso. Ele diz que eles não tinham tempo, então os pergunta qual planos eles estavam discutindo agora. Todos se entreolharam, e Caspond falou em seus nomes, dizendo que eles não avistaram Jaldabaoth. Caspond pergunta a Ainz se esse fogo poderia ter sido feito por um item mágico ou demônio que não fosse Jaldabaoth. Ainz diz não ter certeza, afinal, nem mesmo ele podia fazer algo assim. Os outros tremeram. O rei bruxo tinha empregado magia que ultrapassava sua imaginação. Quão poderoso Jaldabaoth deveria ser, se ele poderia usar um feitiço que nem mesmo o rei bruxo podia. Remédios pergunta se nesse caso, que efeitos o fogo teria. Blue Rose disse que elas conseguiram passar através dele, então, com certeza pessoas normais também poderiam, certo? Depois de dizer isso, Remédios virou seu olhar diretamente para o rei bruxo. Ainz diz que isso não será um problema. Quanto aos seus efeitos, os demônios que estiverem dentro do fogo irão se beneficiar de atributos aprimorados, assim, e os feitiços de karma negativo irão causar mais dano. As taxas de queda de itens irão aumentar, e muitos outros efeitos. Mas de acordo com os resultados da equipe de investigação, nenhum desses efeitos existe. No entanto, ainda restava saber se havia algum outro efeito. Caspond pergunta se isso significava que eles poderiam se mover livremente, para dentro e para fora, certo? Ainz pergunta se ele não disse isso no começo. Caspond diz que, nesse caso, eles deverão evacuar, desde que não haja semi-humanos, ou demônios por perto, e então, formar unidades lá. Afinal, ele ouviu que os demônios apareciam dentro da área cercada pelo fogo, quando foi visto pela última vez no reino. Caspond então diz que todos eles irão com esse plano de ação. Depois de dar as ordens aos paladinos, Caspond perguntou ao rei bruxo novamente, dizendo se sua majestade podia usar sua magia para identificar a localização de Jaldabaoth. Ainz responde que, se ele pudesse, não precisaria estar aqui nessa cidade, precisaria. Caspond diz que ele tinha um ponto. Assim que o rei bruxo estava lidando com uma pergunta após a outra, todos ouviram um rangido sinistro. Começou em um volume baixo o suficiente, e então, cresceu constantemente, para abafar o clamor da sala. Um por um, eles perceberam que o som tinha acabado, e finalmente, no silêncio, a única coisa que restou foi o som de rangidos. Todos olhavam ao redor nervosamente, para todas as direções, e então, Neia notou algo estranho, na parede do lado de fora do edifício, e exclamou Uma rachadura apareceu na parede, e enquanto todo mundo assistia, começou a se espalhar. A parede inchou, e então, Remédios gritou, todo mundo, saiam. Assim que Remédios gritou, o rei bruxo ficou de pé na frente de Neia. A parede se separou, e houve uma explosão. Tijolos voaram pelo quarto, como um spray de um tiro de shotgun. Gemidos encheram o ar. Eles vieram das pessoas que foram atingidas pelos pedaços de tijolos em alta velocidade.
Se o rei bruxo não tivesse protegido Neia com seu corpo, Neia deveria ter terminado gemendo no chão com eles. Neia agradeceu a sua majestade. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.